fato sendo aquele que é o nosso pastor, e a gente não sentirá falta de nada, a gente não precisa desejar mais nada. Estamos tão cheios de Ti, Senhor, que nós queremos nos esvaziar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais de Ti. Queremos nos esvaziar cada vez mais de Ti, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Sim, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Me esvaziei do que me afastava de Ti e alcancei Teu coração para Te ouvir. Mais uma vez. Mais uma vez. Me esvaziei do que me afastava de Ti e alcancei Teu coração para Te ouvir. Mais uma vez. Mais uma vez. Me esvaziei do que me afastava de Ti e alcancei Teu coração para Te ouvir. Mais uma vez. Mais uma vez. Sim, Deus. Sim, Pai. Continue ministrando o nosso coração, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos estar abertos para a ministração do Pai. Eu quero abençoar cada coração aqui que veio até a sua casa com coisas para Te entregar, mas também algumas pessoas estão buscando respostas em Ti, Pai. Que cada uma delas possa receber, Senhor, um toque especial, um ânimo especial, uma palavra especial, uma visão especial, um futuro claro, e a convicção de que o Senhor está conosco no meio do vale, o Senhor está conosco no meio da batalha, o Senhor está conosco no meio da luta, da dificuldade, e o Senhor nos conduzirá em triunfo. O Senhor sempre nos conduz em triunfo, Senhor. Deus nunca perdeu uma batalha. Por isso, Pai, levanta o nosso coração, ponha-nos em pé, Senhor. Ponha-nos em pé, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Obrigado. É isso. Você pode se assentar. O dia que a igreja estiver lotada, eu vou fazer uma mudança. E se tiver uma pessoa de pé sobrando, de preferência, ou algumas, nós vamos fazer, em vez dos 30 segundos do raio segundos, para a dança da cadeira. E a gente vai tirando as cadeiras até... Brincadeira, não vamos não. Mas que seria divertido, seria ver um monte de gente caindo e tal, né? Maravilha. Obrigado, hein? Como é que é o nome do batera? Está chamando muita atenção, tá, Daniel? Está se achando já aqui. Não tem condições assim. Só para garantir o sucesso, no final do culto, você vai dar a bênção episcopal, tá? Pronto, está decidido. Aí vocês da banda dão um microfone para ele, você vai falar alguma coisa decente, tá? Vamos lá. Gente, nós vamos iniciar. Deus colocou no meu coração isso já há alguns meses atrás. E o tema é Quando Deus Me Deixou. E a gente tem assim uma pequena impressão de que nos abandonou e a gente ficou na fossa, né? Mas existe sim alguns momentos onde isso pode até acontecer. Mas o foco é que você perceba que Deus ele deixa você como se fosse uma criança nos primeiros 11, 12 meses, né, de vida. A gente pega e solta a criança para ela sair andando, né? A gente está fazendo isso com a nossa netinha, a Isa, e estamos forçando ela já a começar a dar uns passinhos, está com 8 para 9 meses, e daqui a pouco os pais dela, ou a avó dela, vai deixar ela, para que ela consiga fazer algumas coisas sozinhas. E andar é uma delas. E Deus faz assim com você e comigo. Ele de vez em quando, e a gente vai errar, a gente vai cair, mas faz parte do processo de amadurecimento,
de você conquistar, de você ser como Cristo Jesus. Você jamais será como Cristo Jesus se Deus não te deixar. Se Deus não soltar você e permitir que você caia, que você se machuque, que você tenha experiências difíceis na vida. Deus, Ele permitiu que Jesus tivesse a obediência pelo sofrimento. Jesus foi até o fim e não foi fácil para Ele obedecer a Deus, né? Então, eu quero trazer para vocês nessas próximas semanas alguns momentos na palavra. Deus pegou e deu um passo atrás e nos deixa. E Ele olha como a gente vai se comportar, Ele vê a nossa caminhada, Ele vai olhar as nossas decisões, porque o propósito dEle não é que você tropece e que Ele diga, sabia que você não ia conseguir. A proposta dEle, o desejo dEle é fazer com que você chegue no destino que Ele tem para você. E no meio do caminho, sim, você vai ter tropeços, sim, você vai ter dores, sim, você vai... Mas isso vai fazer de você uma pessoa cada vez mais madura, cada vez mais parecida com Cristo. Então, a primeira pessoa que eu quero trazer aqui para mim, para a gente sentar, pensar e avaliar, é Sansão. Sansão está ali em Hebreus 11, ele é um dos heróis da fé, e é importante a gente perceber que mesmo aonde a gente acha que Sansão falhou demais e falhou feio, eu quero que você analise um pouquinho mais profundamente, se coloque no lugar dele, e não tire conclusões que a maioria das pessoas tira sobre Sansão. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus é fiel para cumprir suas promessas. E é muito importante que você se lembre disso. E tem palavras sim genéricas para todos nós. Por exemplo, Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. É uma palavra genérica, mas nem todos nós conseguimos acreditar nisso. Porque nós estamos vivendo às vezes algumas situações que nos deixaram lá embaixo. Mas se você olhar a história de José, por exemplo, José, ele foi vendido como escravo, desceu da posição que ele tinha como filho favorito. Foi vendido como escravo, passa uma jornada inteira, e ele pega, e ele consegue na sequência ser vendido para Potifar, e ali ele é colocado de novo como uma pessoa mais importante daquela casa. Passa um tempo, ele cai de novo, a segunda vez ele cai de novo, e ele passa um tempão dentro do cárcere, e lá Deus levanta ele para a posição mais alta. Porque nessa trajetória, a trajetória não define quem você é. Mas a trajetória vai permitir você chegar aonde Deus chamou você para ser. Você jamais seria essa pessoa se não houvesse esse vale. Se você não passasse por essas coisas, não haveria Elias. Então, o que você está passando, não fique assustado, não fique desanimado. Tá? Você precisa perceber que é uma trajetória, é um percurso que você vai passar. E gente, isso vai ficar para trás. E você vai olhar para trás, você vai perceber como Deus foi fiel e quantas vezes você duvidou e você vai fazer assim, meu Deus, por que eu duvidei? Por que eu fiquei tão deprimido? Por que eu fiquei tão triste? Nessa trajetória que muitos de nós estamos e sempre tem alguém passando por essa situação. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou na sua palavra genérica e também naquilo que Ele pôs no seu coração. Porque aquilo que você acha que você está desejando, é muito, 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 muito provável que Deus fez você querer. Porque Deus faz tanto o querer quanto o efetuar. Então não se acha um gênio que você teve uma grande ideia. É muito provável, se você é filho de Deus, é muito provável que Deus tenha colocado algo no teu coração. E a vida e as circunstâncias da vida farão experimentar dificuldades. E Deus está ali com você nesse processo. Porque senão o salmista não poderia ter escrito, não temerei. Ele não consegue escrever um salmo desse se ele não estivesse vivendo isso. Os salmos são expressões realistas, verdadeiras de pessoas como você e eu, de carne e sangue, que podem ir para uma batalha e morrer. Muitas vitórias do exército de Israel causou a morte de muitos dos seus soldados. Então, eu quero que você veja a vida de Sansão.
E aqui em Juízes 13, versículos 3 a 5, primeiramente, certo dia o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão, a ela, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Você consegue perceber uma similaridade com Jesus? Como Sansão é um precursor de Jesus, ele tipifica Jesus. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Existem certas coisas que você e eu vamos começar, e o preço que a gente vai pagar vai permitir que algo grandioso aconteça. Então é importante você perceber que você faz parte de algo maior. Não é só você, não é um plano só para você. Você está inserido no corpo de Cristo, você está inserido num tempo da história. O tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro, todos eles vão estar alinhados um dia quando Jesus voltar. E todos nós perceberemos que a gente fez parte de um grande filme. E nós vamos perceber o nosso papel em cada momento desse filme. E nós vamos perceber como Deus ele foi mestre em fazer você participar. Mesmo você esquecendo algumas linhas, mesmo você esquecendo a sua fala, mesmo quando você esqueceu de comparecer na cena, Deus de alguma forma colocou alguém ali, e o filme não vai ficar com uma tela em branco. Vai acontecer e você está escrevendo essa história. Passa-se um tempo, em Juízes 13, 24, a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Eu não posso resistir, né? A Sandrine chegou atrasada. Tudo bem, beleza, bem-vindos. Mise, Sandrine, nossos amigos dos Estados Unidos, né? Deus é fiel para cumprir promessas. Ele prometeu para essa mulher que era estéril, não conseguia engravidar, e garanto para vocês que eles faziam, mas não engravidava. Chega um momento, após uma palavra de Deus, e aqui o anjo do Senhor pode ter certeza que é Jesus. Quando você encontra a expressão, o anjo do Senhor, não um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, é a expressão de Jesus se manifestando ali. E ele prometeu, Jesus promete certas coisas. Por exemplo, eu vou voltar. O sofrimento que você está tendo agora não se compara com a CB. Identificar coisas. Só que no momento dói. No momento é difícil, no momento a gente fica angustiado, porque a gente não sabe, Deus vai fazer essa tortura continuar mais um pouco? Será que eu vou ter que aguentar mais isso? Será que eu vou ter que passar por mais isso? Será que eu vou ter que aguentar mais isso ainda? Eu não quero aguentar mais isso, Deus, eu não quero passar por isso. Eu não quero ficar tendo lutas e ficar vencendo de novo. Eu quero ter vencido algumas e agora eu quero sossegar um pouco. Eu não quero ficar vencendo o tempo todo. Cansa, verdade, cansa. Mas Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele prometeu que uma mulher estéril, gente, Deus é aquele que faz com que um rio apareça no meio do deserto. E você e eu, volta e meia, estamos nessas situações, e a gente não sabe de onde vem o socorro, como é que virá a resposta, como que eu vou sair dessa situação. Tenha certeza que o Deus que faz um rio surgir no meio do deserto, que faz uma mulher estéril poder engravidar, que fez com que uma virgem pudesse ser mãe sem ter tido relação sexual, trouxesse o Salvador do mundo. Você é o mesmo Deus que está olhando para você, e Ele sabe a angústia que você passa, e Ele sabe que você vai sair disso. Então é importante que você se agarre nele, e você já comece a dizer assim: Deus, obrigado pela vitória. Mas de vez em quando você vai se ajoelhar e você vai chorar e você vai ficar angustiado. Mas no meio da angústia diga: Deus, obrigado pela vitória, porque ela é certa. Eu digo para você, aquilo que você está vivendo hoje não é capaz de enfrentar Deus. Deus é tranquilamente superior. E Deus, Ele sabe criar um rio no deserto que você está vivendo, ou que eu esteja vivendo.
Não importa o cenário, não importa os fatos, não importa o deserto, não importa a esterilidade. E Ele é fiel para te salvar. Fazer por cabeça e não por cauda. Você ainda o louvará. O salmista diz: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. As nossas emoções precisam ir a reboque da nossa fé. E as nossas emoções precisam se alinhar. E os nossos pensamentos precisam ser levados cativos à cruz de Cristo. E assim você será um cristão que poderá ter a convicção de que você vai andar sobre a terra em vitória. Mesmo que esteja 2-1 o jogo, que você esteja angustiado, que o teu time está perdendo, que você está perdendo o jogo. Se no final você ganhar de 3-2, não foi vitória? Se você tivesse desistido naquele momento, 2-1, estou perdendo do jogo, você não teria experimentado a vitória que estava por vir. Então a gente tem que tomar cuidado para não tomar decisões na derrota que a gente está tendo no momento. Nós temos que ter decisões que nos projetem para frente, baseadas em Deus, baseadas naquilo que Ele falou. Segundo ponto, existe uma promessa sobre você, existe uma promessa sobre Sansão, e Sansão então nasce sem saber de nada, careca, sem saber falar, sem saber entender, mas já havia algo escrito sobre a vida dele, e havia algo escrito sobre a sua vida. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele desejou para você. Você nasceu porque Deus quis. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E aqui então, em Juízes 13:25, diz assim: e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão cresceu, Deus o abençoava, Deus estava com ele, mas chegou um momento que Deus começou a provocar as coisas em volta dele. Tem certas coisas que Deus começa a chamar a sua atenção, que estão à sua volta. Tem certas coisas que Deus mostra para você, Ele provoca em você um desejo, mesmo que seja pequeno, mas Ele começa a provocar em você um desejo de mudar a realidade que você vê, seja a sua realidade de alguém. Assim nasce uma igreja, assim nasce uma empresa, assim nasce uma missão, assim nasce uma criança, assim nasce várias coisas, porque Deus Ele começa a provocar em você um desejo de mudança, e você começa a perceber que talvez eu seja a pessoa que será responsável para que essa mudança aconteça. E Sansão então, ele começa a olhar as coisas, ele começa a perceber o povo de Israel, ele começa a perceber seu povo que teve uma trajetória de sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, experimentar grandes milagres, grandes sinais e prodígios de Deus. Passa com Josué, entram na terra prometida, mas de repente o povo inteiro se desvia, e cada um fazia o que queria, e aí Deus levantava juízes, está aí o nome do livro, juízes para reinar sobre o povo, porque o povo precisava de liderança. E então, nessa ocasião, por causa do desvio do comportamento de Israel, Deus levanta Sansão para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Então, aqui chega um momento aonde Deus começa a provocar e fazer com que Sansão visse: isso aqui não está bom, essa opressão não está boa. A gente planta e o inimigo colhe. A gente faz isso e o inimigo vem e retira de nós isso. Não está certo isso, não está certo. Não podemos ter esse tipo de prejuízo o tempo todo. Não podemos passar por essa pressão o tempo todo. Isso tem que acabar. E Sansão começa a ser provocado por quem? Por Deus. Deus começa a provocar de mudança em certas áreas da sua vida, da sua casa, da sua empresa, seja lá aonde for. E quando Deus, então ele começa a falar com Sansão, ele começa a fazer com que ele caminhe com Deus de uma maneira que a religião não entende. A religião não é suficiente para fazer com que você faça a vontade de Deus. Deus então ele começa a fazer coisas que a religião fica olhando assim: não, mas isso não está certo, não, isso não pode.
Mas Deus provoca certas situações, e Ele nos leva em certas direções, para que certas mudanças. Juízes 14, 1, 2 e 4 diz assim: Sansão desceu a Timna, e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. E isso aqui é chocante, porque era a orientação de Deus para que o povo de Israel não se misturasse com incircuncisos. Porque se você se mistura com quem tem uma fé diferente, você se coloca numa posição onde você provavelmente vai ceder aos impulsos desse casamento, à pressão desse casamento, para você adorar a outros deuses. Mas é interessante que Deus, Ele não deixou Sansão casar com essa mulher, mas Ele permitiu uma aproximação. Deus tinha algo para fazer. Da mesma forma, se você olhar a tradição religiosa do povo judeu, um homem judeu não fala com samaritanos. Um homem judeu não fala com uma... E um homem judeu não fala com uma mulher samaritana, muito menos sozinho com ela. Mas Jesus estava ali no poço de Jacó, falando com uma mulher samaritana, sozinho. Ele estava em missão. Ele estava levando a salvação para as pessoas. Deus de vez em quando vai chocar a sua religiosidade. Deus fala para Pedro, ele desce um lençol e mostra um monte de animais impuros. E ele fala assim: Pedro, levanta, mata e come. Está amarrado, Deus, em nome de Jesus. E ele faz isso 3 vezes. A religião dizia: não faça. E Deus dizia: o que está purificado. Em outra situação, o profeta, não me lembro nem do nome dele, mas Deus falou assim: case com a prostituta. Boa. Oséias, case com a prostituta. E o que acontecia? Ele tratava ela bem, cuidava bem dela, dava joias, dava Gucci, né, Prada, né? Mas daqui a pouco estava ela com outros homens. E Deus usava isso como daquilo que o povo dele, a igreja dele naquela época estava falando com ele. Deus amava, cuidava, protegia, e a igreja, o povo, se desviava dele e ia se deitar com outros homens, com outros deuses, se prostituía, mesmo tendo um Deus que cuidava do povo. Então são situações às vezes que a religião vai dizer para você: isso está errado, isso não pode. Mas às vezes Deus vai fazer com que você faça algumas coisas, e você não pode pecar, com licença para matar, né? Mas eu quero que você preste atenção. Essa mensagem, ela é muito perigosa, porque você pode sair daqui achando que você pode fazer o que você quiser. E eu lavo minhas mãos já, para que você não diga: não, o pastor disse que eu podia fazer tal coisa, porque só a religião que... né? Mas isso é seu problema, é você que vai responder diante de Deus aquilo que você fizer com essa mensagem. Mas Deus, Ele fez com que Sansão quisesse ser mulher, mesmo os pais não querendo, e na sequência Deus não permitiu o casamento. Olhar o que Ele fez aqui. Em 1 Pedro diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E sejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que em todo o mundo estão passando pelos... Sabe, você não está sofrendo sozinho numa coisa exclusiva sua. As coisas que você está vivendo, tem muita gente vivendo a mesma coisa.
O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Nós temos aqui uma situação onde o povo todo está sofrendo. Sansão tem uma inclinação de se aproximar de alguém. Deus permite isso e ele começa então a mover Sansão a vingar e a trazer juízo sobre esse povo. E é importante que você não fique olhando para o teu inimigo como intransponível. O objetivo de Deus aqui, através de Pedro, nos orientando, é que você não se humilhe diante do problema. Ele é grande demais para mim. Não se humilhe assim. Você deve se humilhar diante de Deus. É você se prostrar diante dele e dizer: Deus, eu não consigo me livrar desse inimigo. Ele é poderoso demais para mim. Davi, em certo momento, dizia: Deus, os meus inimigos são fortes demais para mim. Eu preciso de socorro. E aqui, Deus ele diz: é por um pouco de tempo que você vai sofrer. Então você precisa morder os dentes e você precisa aguentar esse pouco tempo. Não desista, não se prostre, não se entregue. Por quê? Para que Deus te exalte na hora certa. Se você ainda não foi exaltado, é porque você não está pronto para ser exaltado. Você não está pronto para ser levantado. Quem de vocês está sofrendo aqui? Pode falar, pode levantar a mão. Quase ninguém sabe o teu nome mesmo, né? Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar. Você está prostrado agora, está sofrendo agora, se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Lembra que eu comecei no início ali dizendo: Deus é fiel para cumprir as suas promessas? O que é que Ele está dizendo aqui para você? Portanto, humilhem-se. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. No momento que você ainda está sofrendo, Deus está construindo algo, Deus está construindo alguém em você. Deus está formando Jesus Cristo em você. Ele está formando em você. Você precisa ser formatado, forjado nesse molde de pressão, debaixo de um fogo, de uma fornalha, para que você seja retirado dessa situação na imagem de Cristo. Este é o propósito dele. Lembra quando a gente ouviu aqui uns dias atrás, com o teu chamado do que com o teu conforto? Isso é assim, faz parte desse processo. E lance sobre ele toda a sua ansiedade. Não se lance sobre a ansiedade, mas lance a ansiedade para Deus. Coloque sobre ele. E teve uma situação onde Sansão ele estava indo até esta sua possível futura, e no caminho um leão forte avançou em direção a ele e tentou matar Sansão. E Sansão, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele rasgou o leão como se fosse um cabritinho recém-nascido, com as próprias mãos, sem nenhum instrumento. Ele rasgou, porque o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Eu quero que você saiba que em alguns momentos você passa, mas em outros momentos você vai experimentar grandes vitórias. E é importante você olhar que o Espírito da profecia, o Espírito de Cristo, ele escreve certas coisas no passado para que você e você dizer: isto é para mim. E eu vou mostrar para vocês mais algumas situações aqui. Então, Deus ele vai te restaurar, Ele vai te confirmar, Ele vai fortalecer você,
E Ele vai colocar você sobre uma rocha firme. Hoje talvez você esteja vacilando. Hoje talvez você esteja sofrendo. Hoje talvez você esteja inseguro. Mas Deus está dizendo para você: eu vou levantar você. Eu vou fazer com que você fique em pé. Eu vou fazer você experimentar uma fortaleza em você. Eu vou fazer com que Cristo Jesus seja formado em você. E me perdoe, entre aspas, Deus falando, mas eu preciso que você passe por isso. Porque você vai passar a eternidade comigo. E eu quero pessoas como Cristo na minha eternidade. Então anime-se, regozije-se, alegre-se com os sofrimentos leves e momentâneos que você está vivendo, porque eles vão produzir um peso de glória para a eternidade. Sabe, é como se você fizesse 8-7 contra a Alemanha, aos 47 mesmo, 49 do segundo tempo. Você fez aqui o último gol. Imagine você ter essa sensação por toda a eternidade. Meter essa alemãozada no chucrute, né? Eu não gosto de alemão. Meus pais, a gente veio meus ancestrais, né? Viemos da Ucrânia, né? E chegaram aqui no Brasil, 1900 e, sei lá, tralalá. E no começo, quando eu comecei em 70 e pouco, que eu morei fora um tempo, vim para cá no Brasil, nossa, quanta história, quanto detalhe, né? Então, enfim, um dia, a alemãozada toda, né, reunida para assistir o jogo, os jogos da Copa, e o Brasil e a Alemanha. E o pessoal começou a ficar em dúvida se torcia para o Brasil ou para a Alemanha. Eu fiquei tão brabo. Falei, como assim? Né? Brasil tem que ganhar. A gente ganhou, acho que 2-0 ou 3-0 em 76. Quem estava vivo nessa época? Quanto foi o jogo Brasil-Alemanha? Acho que foi 2 ou 3-0. Mas eu vibrei. E a parentada dos alemão, né? Tudo meio triste, né? Mas imagine a sensação de você ter essa alegria, essa conquista por toda a eternidade. Sabe, a gente valoriza demais o nosso sofrimento momentâneo. E, gente, eu sei o que é isso. A gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é estar sofrendo por alguma situação. Mas a gente já venceu várias. E não vai ser diferente agora com você. Não vai ser diferente. Você vai vencer. E Deus talvez esteja deixando você um pouquinho para que você amadureça. E faz parte do amor dele. Ele quer que você aprenda a andar de bicicleta sem rodinha. Uma vez eu fui andar de bicicleta sem rodinha. E eu lembro que meu pai vinha correndo atrás assim. E aí eu falava, você está segurando, né? Tô. Está segurando, né? Tô. Está segurando, né? Tô. Eu já estava longe, já estava andando faz tempo. Sem rodinha. Aí quando você sabe que está sem rodinha, você... aí você fica todo... né? Porque a nossa cabeça muda de foco. A confiança que Deus está comigo, que meu pai está ali comigo, segurando a bicicletinha, sem as rodinhas. Deus quer que eu ande sem rodinha. Deus quer que você ande sem rodinha. E você vai precisar passar por algumas coisas para você ser maduro. Sobre a rocha, você vai ficar firme de novo. Você vai ficar firme. Não se preocupe demais. Você vai ficar firme. Então, quando o Espírito de Deus está sobre nós, Ele está conosco, nós começamos a realizar proezas. A gente começa a fazer grandes coisas. E a história de Sansão foi assim também. José também experimentou coisas incríveis, né? Interpretação de sonhos, recebeu sonhos, enfim, várias coisas ele pôde fazer. Mas Sansão, ele então mata um leão que vem contra ele. Ele, na sequência, nessa provocação, onde ele se inclinou para essa mulher que ele não devia casar, e ele não casou, ele vai lá e ele consegue subjugar 30 homens, ele consegue na sequência 1000 homens com uma queixada de burro. E na sequência, Sansão arranca os portões da cidade, com caixilho e tudo.
e leva sobre os seus ombros e sai. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. No meio da pressão, no meio do inimigo, no meio das dificuldades, o Espírito Santo vem sobre você. E você vai fazer coisas incríveis, você vai suportar coisas incríveis. E você vai ser mais que vencedor. Você já é mais que vencedor, mas você precisa experimentar o que é vencer. E você precisa enfrentar alguns Golias. Você precisa enfrentar algumas situações, para que você possa permanecer em pé, para que Deus firme os teus pés na rocha. Então, João 15 diz que sem Jesus, nós nada podemos fazer. Sem o Espírito, nada teria conseguido. Ele não teria conseguido realizar proezas. E a mesma coisa com você e comigo. Se a gente não permanecer em Jesus, e de vez em quando a gente se afasta, né? De vez em quando a gente esfria, de vez em quando a gente se desliga, se distrai. Mas Jesus disse, se vocês não permanecerem, fazer. Juízes 16, 17, 19 e 20, diz assim: por isso, lhe contou o segredo. Jamais, aí Sansão, né? Deixa eu contar um pouquinho da história. Sansão, ele teve então esse primeiro desejo de ter essa menina, e frustrado. Passa uma outra situação, ele encontra Dalila. E ele começa a morar com ela, e na sequência, ela começa a perguntar, qual é o segredo da sua força? Qual é o segredo da sua força? Que você não por que é que você não se desespera? Por que é que você não se desvia? Por que é que você não desiste de tudo? Por isso, de tanto ela insistir, ele começa a contar a palavra de Deus que ele recebeu quando ia nascer. Nazireu. Navalha não poderia ser passada na cabeça dele. É de lá que vem a força. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila então, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Você pode sim realizar proezas, você pode sim estar vindo numa jornada de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes avanços, grandes alegrias. E você tem tido um segredo para que isso aconteça. E o segredo é a intimidade com Deus. É aquilo que Jesus disse para você fazer, no teu a sós, no teu secreto, na sua intimidade, você buscar a Deus, e Ele vai te recompensar. E quando a gente começa a fazer isso, a gente tem uma vida mais plena, a gente tem uma vida mais estável, a gente tem uma vida mais confiante, independente do que está acontecendo. Mas se por acaso você entregar este segredo e der para alguém, e você perder isso, se você perder os cabelos, a sua força, se você perder essa intimidade, se você parar de fazer isso, deixar com que uma pessoa tire isso de você, que o trabalho tire isso de você, que a pressão tire isso de você, se você jogar fora esse segredo que Jesus disse, que você deve fazer isso no seu secreto, a hora que você entregar estas coisas, a sua força se vai. E você perceberá que Deus ficou longe. E de repente, nas tuas orações, parece que não passa do teto. Parece que existe um vácuo, parece que nada acontece. E parece que você não tem mais conseguido nem sequer ouvir a voz de Deus. E parece que Deus te deixou. E às vezes isso acontece. Com Sansão foi assim. Com você e comigo também pode ser assim.
A hora que o segredo da minha relação, da minha intimidade, se eu desistir dessas coisas, se eu parar de jejuar, de orar, de falar com Deus, de sonhar junto com Deus, de buscar a presença de Deus ali, eu e Ele, todo dia, constantemente, se eu paro de fazer essas coisas, quanto estão tendo uma vida de sucesso, e eles começam a manter esse ritmo de pregação, e acontecem coisas incríveis, normais, maravilhosas, poder de Deus fluindo, mas de repente a pessoa acha que isso é normal, e a pessoa começa então a relaxar na sua intimidade com Deus, e passa um tempo, a pessoa pega e cai, seja pelo sexo, seja pelo poder, seja por causa do dinheiro, e a pessoa se perde totalmente. E eu sempre fiquei intrigado, por que está escrito que algumas pessoas poderão dizer assim, que vão chegar no céu, mas Senhor, como que eu não vou entrar no seu reino? Porque em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas, em teu nome eu fiz isso e isso. Disse, apartai-vos de mim. Vocês são pessoas, eu não conheço vocês. O que significa isso? Não tem relacionamento. São pessoas que ficaram usando simplesmente do ofício e do embalo, do carisma, para fazer a vida ministerial acontecer. Deus não quer que você entregue para ninguém, que você abra mão daquilo que te dá força, daquilo que te faz vencedor. Então, existe um segredo na vida do cristão, que é intimidade com Deus. Nunca entregue isso. Obrigado. Nunca entregue isso. Fique consistente nessa prática. E o que aconteceu com Sansão? Mas antes, espera aí, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando Deus vem sobre Sansão, coisas incríveis acontecem. Mas quando e faz barulho, né? Chama atenção, é um estardalhaço, é uma coisa grandiosa. E a gente percebe, a gente vê as coisas acontecendo. Mas quando Deus saiu, ele saiu em silêncio. E a gente nem percebe. Sansão nem percebeu. Ele não percebeu. Veja como é sutil. Como é sutil a presença de Deus saindo. E você acha que vai conseguir fazer as mesmas coisas que você fazia antes. E não é assim. Deus, ele vem com poder, ele vem com barulho, ele vem chamando a atenção. Mas quando ele sai, é discreto, você nem percebe. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, fez um barulho gigante. Coisas incríveis aconteceram. Mas quando Deus vai embora, ele vai discretamente. Percebe. Como é importante a gente nunca abrir mão da nossa intimidade com Deus. Desse tempo a sós com Deus. E o que aconteceu com Sansão? Ele entregou o segredo, rasparam a cabeça dele. E os filisteus então vieram e furaram seus 2 olhos. Ele estava fraco, perdeu a visão e aparentemente perdeu todo o seu propósito. Foi subjugado. Ele teve aquela derrota que ninguém quer ter. Então, quando nós perdemos vista de Deus, nós perdemos a visão que Deus tinha para nós. Mas é interessante que Deus, ele inicia alguma coisa e ele disse que vai cumprir, não diz? Então sempre fica alguma coisinha em você. Então, por mais que pareça que acabou tudo, que não vai mais dar certo, eu quero que você saiba que alguma coisa ficou, uma semente ficou. Eu quero que você veja o que está escrito aqui. Mas ele teve então os 2 olhos furados, perdeu a sua força, entregou o seu segredo,
foi levado preso, cativo, e ele tinha que ficar girando uma pedra em cima, uma pedra de moinho, né? Ficava moendo grãos e ficava andando em volta. A vida dele não foi mais para frente, ele ficava só andando em círculo, só andando em círculo, só andando em círculo. Não parece que a gente, de vez em quando, parece que a gente começa aí e daqui a pouco a gente não consegue ir adiante. A gente perdeu a visão, a gente perdeu a força, a gente não avança. E é frustrante, é horrível, a gente quer sair desse lugar e a gente não consegue. Mas está escrito assim, Helen Keller disse o seguinte, Helen Keller foi uma menina que nasceu normal e ela teve uma doença onde ela perdeu a visão e a audição. Mas ela, por alguns aninhos, ela teve tudo isso. Ela enxergava, ela via, ela conseguia até trocar algumas palavrinhas como criança. Mas veio essa doença e isso. E ela aprendeu a falar, e aprendeu a ter a sua comunicação com as pessoas, com o mundo exterior, porque ela ficava angustiada, ela começava a gritar, a dizer que ela estava viva, cheia, plena de todas as funções do seu corpo, e ela perde a visão e a audição. Como que você ensina uma criança dessas a falar? Uma missão dificílima. Mas uma pessoa, uma vez foi contratada, várias foram contratadas, mas essa pessoa, e um dia pegou a mãozinha dela e pôs na água, e fez o sinal de Libras, né? Para a criança na mão dela, fez os sinais, e disse, água, e ensinou ela a se comunicar com o mundo exterior através dos sinais em Libras. Uma missão incrível. E essa mulher, Helen Keller, cristã, ela se tornou ativista, e ela trazia mensagens no mundo inteiro, ela aprendeu a conseguir sentir a vibração da voz, uma mulher impressionante. E ela um dia escreveu o seguinte, a única coisa pior que ser cego, como Sansão, a única coisa pior que ser cego é ter vista e não ter visão. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Mas eu quero dizer para você que existe esperança. Se Sansão experimentou a esperança, eu quero que você saiba que não importa a situação que você esteja vivendo, existe esperança, porque Deus que fez em você tanto querer, Ele vai fazer o efetuar. E gente, não importa o que você está sofrendo agora. Não importa. Ouça bem o que eu estou te dizendo. O mesmo Deus de Sansão, o mesmo Deus de Jesus, que ressuscitou, é o teu Deus. E Ele escreveu algo a seu respeito, e isso vai acontecer. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E olha só, Juízes 16, 22 diz assim, mas, eu adoro essa palavra, mas. Quando todo mundo diz que acabou para você, Deus diz, mas, logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Eles ficam ali né, você raspa, mas fica ali a raiz, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas fica o chamado, fica a força. Deus estabeleceu para você. Ele semeou uma semente divina, e essa semente não morre. Você tem uma semente, e tudo que você precisa